Lucas 15, a partir do versículo 25 ao 32, irmã, por favor. Vamos acompanhar, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, meus amados, vamos nos concentrar no trono do Senhor, para que nós possamos receber dele a porção necessária, né? Todos acharam? A irmã Simone vai estar lendo, por favor. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E 7 vezes no dia vier ter com... Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Meu Deus eterno, poderoso Pai, isso aqui é a tua palavra, Pai. Tua filha acabou de ler o texto, Pai, a qual iremos nos embasar nesta manhã, Senhor Deus. Que haja, Senhor Deus, ó Pai, que venhamos ser norteados aqui pela tua palavra, Senhor. Venha diminuir e que esse vaso de barro seja usado por ti, Pai. Não há nada em mim, não há nada de bom, Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor pode trazer algo para nós. Eu sei que o Senhor pode trazer muito mais, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, diminua, Pai, esse desprezível vaso, para que o Senhor venha crescer e a tua glória se manifeste na vida dos teus filhos que estão aqui nesta manhã, que não saíram de suas casas por acaso, não saíram de suas casas para perder tempo, mas saíram das suas casas para ouvir a tua palavra, Pai. Portanto, Senhor, ó Pai, fala no coração dos teus filhos, que a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, possa fazer o efeito necessário nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém? Pode se sentar. Esse é o texto da palavra do Senhor. Como disse, nós estaremos continuando esse texto, dando finalização, né? Finalizando então aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, eu quero dizer, essa é a palavra, agora a nossa irmã acabou de ler. Semana passada nós estávamos aqui reunidos novamente, né? Falando ainda dessa questão, ainda do filho pródigo, como disse, foram várias partes, a qual nós decidimos através do Senhor, que nos deu a palavra, nos deu essa direção, para estarmos então debruçados sobre essa passagem tão importante para as nossas vidas. E semana passada, não sei se vocês se lembram, os que estavam aqui, nós estabelecemos e o Senhor nos ensinou grandes coisas, né? O Senhor falou grandiosamente aos nossos corações. E agora a passagem que a qual a nossa irmã leu, antes dela, existiam algumas coisas que aconteceram. E a gente pôde acompanhar o importante e o emocionante encontro do pai e do filho, né? O pai encontra o filho ele estava distante, estava fora de casa, e o pai pôde se alegrar porque o filho retornou para a casa do pai. E ali a gente foi discorrendo, o nosso irmão já está rodando as fotos aí, as imagens, para que fique ilustrativo, né, essa pregação, e a gente ficou emocionado porque o texto ele nos surpreende. A gente que ainda não leu essa passagem, a gente fica surpreendido e emociona muitas das vezes, porque são surpresas que acontecem. Quem iria imaginar que o filho retornaria para a casa do pai? E aquele pai, triste, abatido, pôde receber o seu filho. Mas a gente trouxe aqui, queridos, evidências. E o Senhor nos trouxe evidências, características, para que pudesse haver um verdadeiro arrependimento. O filho estava verdadeiramente arrependido, por quê? Porque estava com ele 3 características, evidências. Porque, primeiro, ele reconheceu o seu erro. Em segundo lugar, ele se humilhou perante o pai. Em terceiro, ele teve a ação de fazer algo. Não ficou parado e inerte. Ele fez uma ação, dizendo para o pai que não merecia ser chamado de filho.
Mas então, essas 3 características, e nós entendemos dentro da palavra que o Senhor nos trouxe, que precisa haver em nós para que haja um verdadeiro arrependimento. E a gente continua a discorrer. E o pai agora está alegre. E ele decide então expressar toda a alegria com o quê? Realizando uma festa, realizando um grande banquete. Perceba que o bezerro já estava ali, já foi morto, né, pelos seus servos. Morreu, então matou um bezerro cevado e ali havia danças, havia festa, havia alegria. Por quê? A expressão da alegria de um pai que depois de tanto tempo pôde ver seu filho novamente, né, amados? E ali estavam as danças entoadas, o texto ele deixa claro, a qual nós acabamos de ler, houve celebração. Mas hoje, irmãos, pela graça do Senhor, nós iremos fazer algo meio que o oposto àquilo que a gente viu semana passada, pois o Senhor vai nos dar importantes situações, importantes ensinamentos na sua palavra. Hoje iremos, através do Santo Espírito de Deus, entender o que pode causar, amados, a religiosidade em nossas vidas. O que pode, qual é o dano, como é nocivo, eu sei que você sabe disso, como é nocivo nós vivemos na religiosidade. Porque perceba que ainda que estamos dentro da casa, nós vamos ver isso daqui, mesmo estando todos os dias na igreja, mesmo estando todos os dias praticamente na igreja, essa pessoa muitas das vezes ela fica cega, ela não consegue ver que ela está distante, mesmo na casa do pai está distante, ao contrário do filho, que literalmente aquele filho mais novo estava longe mesmo do pai, mas existia alguém dentro da casa, e nós vamos focar nessa pessoa que é o filho mais velho, e nós entraremos aqui nessa passagem. Nossa irmã acabou de ler o que estava acontecendo. E 3 coisas que a gente vai focar aqui, dentre muitas, né? O que pode gerar a religião? O que a religiosidade pode causar nas nossas vidas? Primeiro, a religião, o que ela faz, queridos? Ela faz com que nós sejamos egoístas. Nós vamos ver isso aqui dentro da palavra que a nossa irmã leu ali. Também a religião, ela gera juízes. A religião também, ela faz com que nós não conheçamos o Pai verdadeiramente. E eu peço que você esteja bastante atento, porque através desses versículos que a nossa irmã acabou de ler, nós encontraremos isso nessa palavra. Amém, querido? E o que é pior, muitas das vezes, o religioso, ele fica cego, né? O religioso, ele é cego. Ele não enxerga aquilo que ele está fazendo. Ele não enxerga aquilo que ele está, muitas vezes, ali. Perceba que a gente tem uma palavra, o que se aproxima mais da religiosidade no tempo de Jesus, quem que era? Os fariseus, né? Os fariseus, o que era? O termo próprio fariseu, que significa separado. O termo fariseu separado, ou seja, eles eram separados, eles eram aqueles que reputavam a expressão majoritária da palavra, da lei. Então eles sabiam a Bíblia de cor e salteado. Eles sabiam tudo, toda a lei de Moisés, eles estavam na cabeça, eles recitavam, eles andavam nas suas roupas, né, as palavras da Torá, e eles andavam, e as pessoas olhavam para eles, olha lá, ali vai um fariseu, um servo de Deus, ali vai alguém de Deus. Mas perceba que Jesus, ele escancara. Perceba o que Jesus fala sobre os fariseus: sepulcros caiados, né? É raça de víboras. Quem vos ensinou a estar distante de Deus? Eles estavam distantes. Então, o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles faziam pensando que era para Deus, mas ao mesmo tempo estavam longe de Deus. E hoje o Senhor vai estar falando conosco através dessa palavra. Pois a gente sabe, queridos, lembra do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um fariseu. O apóstolo Paulo, lembra? Quando ele desde criança ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, e ali ensinou a ele tinha aquele zelo pela palavra, tinha aquele zelo por tudo aquilo que faziam, né? Mas chegou um determinado momento que ele fazia? Ele perseguia os cristãos pensando que estava agradando a Deus, pensando que aquilo que ele estava fazendo, matando os cristãos, perseguindo, prendia os cristãos, estava fazendo em nome de Deus, mas ele estava completamente fora. Então ele precisa ter um encontro com Cristo. E lá na estrada de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. Amém, queridos? Perceba, esteja atento à palavra. Mas a festa já aconteceu, estava acontecendo, estava tudo lindo, maravilhoso, né? O pai manda então sacrificar o bezerro cevado, estavam ali comemorando tudo, né, por causa da alegria. A expressão da alegria dele era representada
pela festa, querido. Mas o texto qual acabamos de ler, perceba que existia alguém que não estava contente com aquilo. Existia alguém ali no seio familiar que não estava feliz com aquela festa. Não estava feliz, não estava contente. Aí você pode imaginar, talvez, poderia ser um servo, se a gente não fosse ler o texto, é alguém que talvez esteja bravo, entrou em atrito com o filho mais novo e estava ali bravo e não queria realmente que o filho pródigo voltasse. A gente pensa, mas perceba que é alguém que a gente menos espera, estava triste, não estava alegre com aquela situação, com o retorno do irmão mais novo. Né? Eu já dei a dica, quem era, irmãos? O irmão mais velho, né? O irmão mais velho, irmãos, não estava nem um pouco contente com o retorno do seu irmão mais novo. Mas perceba que era alguém, queridos, que reputava ter uma experiência, devido ao tempo que já estava na casa do pai. Era o irmão mais velho, né? Era alguém que tinha mais experiência, era alguém que tinha que ter uma maturidade, era alguém que precisava entender o momento que estava acontecendo, mas não. Perceba que ele não estava ali bravo, estava realmente revoltado, e surpreende a todos com esse desabafo a qual acabamos de ler, queridos. E a primeira coisa, irmãos, que o Senhor hoje nos diz através da sua palavra é a religião. A religiosidade, ela gera pessoas egoístas, né? Gera pessoas egoístas. E com toda certeza, queridos, esse irmão mais velho, ele nos surpreende. E às vezes a gente está atento ao texto, a gente percebe nas entrelinhas que não surpreende a nós que estamos aqui atentos ao texto. Por quê? Perceba que ele não estava contente com a volta do irmão, mas perceba o versículo 25. O versículo 25 dá indícios da conduta do irmão mais velho, do que estava acontecendo. Ele não estava preocupado com o seu irmão mais novo, porque perceba que ele estava onde? No versículo 25 diz que ele estava no campo, né? Ele estava no campo. E, amados e queridos irmãos, através dessa palavra, o Senhor ele tem algo para falar aos nossos corações. Veja que o pai está na casa, o pai está preocupado, né? Porque o filho que parte, há uma preocupação. O filho está sumido, está perdido, ele não sabe o que estava acontecendo. Então o pai, a gente entende que ele está triste, ele está abatido. E não há nenhuma preocupação do irmão mais velho. Ele está com o pai, abraçando nesse momento difícil. Porque nos momentos difíceis, a família tem que estar junta, né? Reunida. Nos momentos de adversidade, a família tem que estar todos ali, passando por aquele momento, para que passem e vençam aquele momento. Mas perceba que o irmão mais velho está onde? Está lá no campo. E campo significa trabalho, estava trabalhando. Perceba que ele continua a sua rotina, ele continua a sua vida de trabalho. Mas tem que trabalhar mesmo. Mas perceba que eles têm servos, eles poderiam colocar os seus servos para trabalhar, mas não. Aquele momento era para que ele estava com o seu pai, entristecendo com ele, ali, ou chorando com o seu pai, mas não estava. Isso não acontece. Então ele estava lá no campo, ele estava nem aí, estava vivendo a sua vida. Para ele, tanto fazia, tanto faz. Meu irmão foi embora e ele estava vivendo a sua vida. Quem sabe até teria um pouquinho de alegria em ver o irmão partir. Quem sabe até ele estava ali no seu coração alegre, pois era egoísta a ponto de não querer tão pouco que o irmão retornasse para a casa do pai. E a palavra, irmãos, é essa nessa manhã. O Senhor, ele diz que nós não podemos de maneira alguma ser egoísta a ponto de não querer que irmãos que saíram da casa do Senhor retornem. A gente precisa entender, irmãos, que o Senhor, ele morreu por todos. O Senhor, ele morreu por todos nós. Ele não quer que ninguém se perca, queridos irmãos. E que nós entendamos, ele continua indiferente. O irmão mais velho está indiferente. Ele não quer tão pouco que o irmão voltasse para casa. E assim queridos, uma parcela, nós temos que tocar na ferida. Uma parcela do nosso meio não quer, muitas das vezes, que irmãos que foram embora se reconciliem com Deus. Pessoas que foram embora da casa do Senhor, que estão desviadas, que estão aí. Tem muita gente que não quer que essas pessoas voltem e se reconciliem. E o egoísmo é tanto que muitas das vezes deseja que as pessoas elas morram, mas não querem que elas voltem para o Senhor. É triste,
realidade, mas isso que está acontecendo, queridos. Muitos até desejam que o Senhor volte logo, sim, não porque amam a vinda do Senhor, mas porque querem que o Senhor volte, para que aquelas pessoas não tenham mais condições, não tenha mais jeito para ela, para encontrar com o Pai e se reconciliar com Deus, irmãos. Percebam, irmãos, isso está acontecendo e sofram todo tipo de horror. Sabemos que quando o Senhor voltar, e as coisas vão piorarem nessa terra, e eu sei que você também sabe disso. É a triste realidade que o egoísmo nunca venha fazer parte das nossas vidas, irmãos. O egoísmo, nós somos filhos do Senhor, e nossos irmãos, nós temos que sempre desejar que sim, que retornem para a casa do Senhor, que tenham esse tempo, quanto tempo, que retornem para a casa do Senhor. Porque uma coisa é amar a vinda do Senhor, né, irmãos? Eu amo, você ama a vinda do Senhor, todos temos que amar, porque afinal de contas, é a esperança, a única esperança que temos é o quê? A volta do Senhor. O Senhor disse, Ele não nos deixaria órfãos, Ele não nos deixaria órfãos, Ele voltará, nós amamos. Mas outra coisa completamente diferente é desejar que irmãos nossos que estão distantes não retornem a tempo para estar conosco naquele grande banquete. É claro, irmãos, que não há hipocrisia da nossa parte, não pode haver. Porque em determinados momentos a gente fica triste e chateado. Porque há irmãos que deixam a casa do Pai sem motivo algum. Há irmãos que não deixam, decidem parar. Não vou mais para a igreja, não quero mais saber do Senhor. São irmãos que às vezes a gente não entende, a gente fica, poxa, por quê, né? Poxa, o Senhor ama tanto a gente, o Senhor quer que nós sempre estejamos na sua presença, mas a gente fica às vezes frustrado, assim, vem uma tristeza dentro dos nossos corações, vem muitas vezes um sentimento, né, de raiva até, de raiva em nossos corações, mas o Senhor, irmãos, nós não podemos conviver com isso, né? Muitos abandonam o Senhor, até possam não ter motivos, mas são às vezes motivos banais, motivos efêmeros, né? Que não diante da grandeza do Senhor, diante da grandeza do Pai, largar o Senhor por tão pouco, assim a gente fica assim, a gente não entende. Mas, queridos, nós não podemos deixar que esses sentimentos comecem a brotar no nosso coração. Esses sentimentos que ficam represados, contaminam a nós, queridos. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar que o ódio, a ira, o rancor, e às vezes imaginar que o irmão, que deixe entender que eu não quero que aquele irmão volte, não. Eu quero que ele fique onde ele está. Eu quero que ele jamais retorne, porque o que ele fez, às vezes, não há perdão da parte da pessoa. Mas nós temos que perdoar, nós temos que continuar, irmãos, amando nossos irmãos. Assim como os discípulos, certa feita, sentiram também. Perceba que 2 discípulos do Senhor, a palavra do Senhor, ela nos diz que passaram esse momento de ódio, de frustração. E eu quero que você entenda, eu acho que a palavra do Senhor, abra comigo depois, Lucas 9, 54, 55 e 56, fala sobre uma coisa interessante que aconteceu, e o Senhor está junto com esses 2 discípulos que pertenciam ao ciclo mais íntimo do Senhor, né? Pedro, João e Tiago. Então, eles estão agora numa situação em que muitas das vezes a gente se encontra também. Todos já acharam aí? Alguém pode ler, por favor? E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outro lugar. Então. Em determinado momento, Tiago e João, Jesus estava continuando o seu ministério na terra, evangelizando as pessoas. Em determinado momento, eles tinham um caminho a percorrer. Então, eles estavam numa cidade, né, dos samaritanos, explicando, samaritanos e judeus não se davam, eles se odiavam. Em determinado momento, então, Pedro, Tiago e João, né, pedem o que para o Senhor? Senhor, quer que façamos esse fogo do céu, assim como Elias? Perceba, queridos, que esses 2 já estavam, não era por passar pelo caminho, eles já tinham ódio dos samaritanos. Eles já não queriam que os samaritanos tivessem acesso ao Senhor. Então, eles já estavam ali já com ódio aflorado em seus corações e não queriam
que os samaritanos fossem salvos. Mas Jesus, o que diz? A irmã acabou de ler: vós não sabeis de que espírito sois. Então Jesus os repreende na hora, irmãos, ali naquele momento. Se Jesus não veio, irmãos, para destruir as almas, pelo contrário, ele veio para salvar. Então, se o próprio Jesus disse isso, queridos, e nós, quem somos nós para dizer o contrário? Nós temos que sempre amar, amados. Ainda que a gente seja difícil, as pessoas às vezes fazem coisas nas nossas vidas para nós, deixam o Senhor, porque nós amamos o Senhor. Nós não queremos que as pessoas abandonem o Senhor por coisas assim tão banais e poucas, mas nós temos que amar também, queridos, aqueles que desertaram, aqueles que estão distantes. Porque Efésios 4, 26 e 27, o que fala? Irei-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí ele conclui: não deis lugar ao diabo. O diabo está por trás de muitas situações, amados. E nós temos que vigiar, porque se a gente der brecha, ele entra e aí ele consegue fazer o estrago que ele faz. E o que dizer então de Jonas? Todos conhecem a história de Jonas? Jonas, profeta do Senhor, em determinado momento, Deus diz para ele: vai a Nínive, prega para Nínive, os ninivitas, né? E ali prega que vai haver juízo sobre eles se eles não se arrependerem. E Jonas vai. Jonas, resumindo, né, não queria de forma alguma que aquela cidade fosse salva, né? Jonas queria que ela fosse destruída. E ele vai. Primeiro ele não quer ir porque sabe que o Senhor é bondoso, misericordioso, o Senhor é bondoso, né? Mas ele, depois que ele fica no grande peixe, 3 dias, 3 noites, aí o Senhor fala: vai de novo lá na cidade, prega para eles. Ele vai. Aí ele prega o juízo. 40 dias a cidade vai ser destruída. Então ele prega o juízo de Deus. Mas nesse tempo, o que acontece? Os ninivitas se arrependeram do seu mau caminho. Os ninivitas, eles se arrependeram, vestiram pano de saco, fizeram jejuns ali. E depois o Senhor desistiu de destruir a cidade. Então todos têm que ficar alegres. Jonas tem que ficar alegre. Mas não acontece isso. O que acontece? Ele fica triste. Ele fica até chega ao ponto de quê? De desejar a morte. Ele diz para o Senhor: eu quero morrer. Já não me basta viver nessa terra, eu quero morrer. Então perceba, olha só, um profeta do Senhor não queria que a cidade se arrependesse, porque ele queria que eles fossem destruídos, porque eram um povo maus. Mas veja que o Senhor fala ali, depois vocês leiam Jonas, são 4 capítulos, rapidamente vocês leem. E ali o Senhor disse para ele: olha, essa cidade, Jonas, existem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Além disso, tem muitos animais nessa cidade. Você quer que eu destrua pessoas que não conseguem raciocinar, não têm um pensamento? Como que eu vou destruir uma cidade? Pessoas que não têm uma inteligência, não conseguem discernir, não conseguem pensar, imaginar. E ainda Jonas ainda fica na sua. Mas tudo isso, queridos, são exemplos que a gente usa na palavra para evidenciar que muitas das vezes o egoísmo vem dentro de nós. Jonas estava egoísta, querendo que aquela cidade fosse destruída, para que eles não fossem salvos. Assim como os discípulos do Senhor, Tiago e João, queriam destruir aqueles samaritanos, para que eles também não pudessem ser alcançados pelo Senhor Jesus. Mas 2 Pedro 3,9, o que fala? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco. Aí ele conclui, Pedro: não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, né? Então o Senhor, ele quer que todos venham se arrepender. E eu não consigo entender, eu sei que talvez você também, irmão, como um cristão pode ficar feliz em ver um irmão que esteve conosco tanto tempo, quando ele vai embora. Como pode ficar feliz quando a pessoa sai da igreja, quando a pessoa, né, vai para outros caminhos? A gente sabe que é sofrimento, mas como pode haver felicidade em nós, amado? Se alguém sai, nós não temos outra palavra a colocar, a não ser que essa pessoa nunca conheceu o Evangelho, nunca conheceu a Cristo de fato. E a gente enxerga, muitas vezes acontece essas coisas, queridos. Nós não devemos ser egoístas a ponto de querer que só eu ou você entre no céu, né? Só eu vou entrar no céu, só eu quero entrar no céu. Nós não temos, irmãos, que ter em nós esse sentimento. Isso é um sintoma de religioso. E o filho mais velho estava com esse sintoma. Perceba que Jó 14 e
e 17, o irmão Douglas lê para nós depois, ler para nós, que é algo interessante, que fala sobre alguém que não há, Deus não desiste de ninguém, né? Deus ele vai até o final. Enquanto houver vida ali, ele estará estendendo as suas mãos. E você vai ver através desse versículo importante. Pode ler, irmão. João 14, 17. E 7. 7. Isso. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, há esperança para a árvore cortada. Então, ainda que a árvore esteja cortada, ela ainda tem esperança, ela ainda brota, ela ainda tem condições ali, né? E Deus ele pode fazer isso. Então, não faz parte nenhuma, não faz parte da conduta cristã o egoísmo, amém? Não há possibilidade de haver egoísmo na conduta cristã. O irmão mais velho demonstrou esse egoísmo e nós temos que ir ao contrário, na contramão disso, e estar com o Senhor sempre, irmãos, nas nossas mentes. Assim, queridos, como o Pai, ele nunca perde a esperança, nosso irmão acabou de ler. Ele sempre estará ali, estendendo as mãos enquanto houver possibilidade. E nós temos que orar, queridos. Nós temos que orar sim, Senhor, Maranata vem. Maranata vem, ó Senhor Jesus. Sim, oremos sim. Mas a nossa oração, porém, Senhor, eu sei que o meu irmão que estava comigo aqui, ele foi embora. Mas eu amo, assim como eu amo o Senhor também, Pai. E eu quero que ele suba comigo naquele grande dia, eu oro por ele. Essa tem que ser a nossa oração. Orar pelas pessoas que estão longe, distante. Dizer para o Senhor, Senhor, que ele tenha tempo, né? Que ele tenha tempo de voltar e se reconciliar contigo, Pai. Pois eu amo também. E eu quero que estar com ele para subir junto. Pai, que possamos naquele grande dia. Vamos fazer sempre o contrário daquele filho mais velho, amados. Que nós possamos sempre nos preocupar com os nossos irmãos que estão distantes e perdidos. Mas também, queridos, a religiosidade, ela também gera juízes, como eu disse. Ela gera pessoas juízes, ela gera pessoas julgadoras. Perceba que o irmão mais velho, ele quis ser o juiz do irmão mais novo. Olha o versículo 28, olha só o que diz. Mas ele se indignou, então ele se indigna, ele está revoltado. Ele não quer que o irmão seja recebido pelo pai. Versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Olha o 29, e saindo o pai, tentou ali intermediar, e saindo o pai com ele, aí ele desabafa, aí ele joga para fora aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que representava aquilo que ele estava sentindo. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Acusação e julgamento. 30. Vindo, porém, esse teu filho, olha o que ele fala. Ele já nem considera mais como irmão, já não considera mais como parte da família. E ali, perceba que ele continua. Ele queria, para ele o irmão estava morto e deveria permanecer morto, não que ele desaparecesse de fato. Ele continua, olha o que chama a atenção. Ele desperdiçou seus bens com as meretrizes e vós mataste de um bezerro cevado. Queridos, o filho mais velho agora, ele sente direito de acusar. Ele sente no direito de acusar o seu irmão mais novo. Primeiro, ele fala de si mesmo, como um bom religioso, assim como os fariseus, né, se chegavam, suas orações eram falando em voz alta, bonito, para que todos pudessem ver. Então ele fala de si mesmo e tudo aquilo que ele fazia, né, para o pai. Depois ele faz e exerce um papel de juiz. Percebam. A pergunta que fica, queridos, como é que esse irmão mais velho sabia que o irmão mais novo estava gastando o dinheiro do pai com meretrizes e prostitutas? Como que ele sabia? Ele estava lá? Será que ele estava lá? Ele foi lá também com o irmão distante? Será que ele estava lá? Ou talvez ele ouviu dizer, ou talvez há rumores de, eu ouvi falar que meu irmão está lá gastando a fortuna do meu pai, da maneira a qual nós acabamos de ler. Perceba que ninguém, ele não estava com o irmão, claro, né? O irmão vai sozinho para a terra, mas ele está dizendo claramente, olha, o teu filho desperdiçou o dinheiro com as meretrizes e prostitutas, e vós matastes o bezerro cevado. E nós, irmãos, temos que ter cuidado com isso.
ele fala com propriedade, fala com quem tem, sabe o que está acontecendo. Mas, às vezes, a gente sabe que o filho gastou realmente, né, a fortuna do pai e a palavra, e nós sabemos disso, que ele desperdiça os bens com as meretrizes, porque o irmão fala. Mas pode ser com outras coisas também, mas ele diz claramente, olha, teu filho gastou com isso o teu dinheiro e tu mataste o bezerro cevado. Isso é cuidado, nós temos que ter cuidado, queridos. E aí, entre parênteses, hoje em dia a gente vê também muitas situações acontecendo. Perceba, se nós formos aí, principalmente na cidade, no centro de São Paulo, como tem pessoas debaixo do viaduto, né? Pessoas que estão ao relento nesse momento, frio, tomando chuva, né, em viadutos debaixo, com situações, né, críticas ali, né, irmãos? Situações deploráveis. E aí você diz, mas o que tem a ver com a palavra? Tudo, irmãos. Se você for sair às ruas agora, for lá no centro de São Paulo, fazer uma breve pesquisa, você vai ver que muitas daquelas pessoas, queridos, infelizmente, um dia, é claro, infelizmente eu digo que é a situação que eles estão passando, mas um dia elas estiveram na igreja. Um dia essas pessoas, se você perguntar, a gente perguntou para um, né, Douglas, lá, quando a gente foi fazer a obra do Senhor, ele disse que era da igreja, né, irmão? Ele disse que fazia parte da igreja. E olha, uma que a gente perguntou, mas existem tantas, irmãos, né, Paulo? Paulo estava conosco. Existem várias pessoas, irmãos, que estão nessa situação, mas porque um dia elas frequentaram aqui. Igrejas, não aqui, mas como digo igreja, digo de maneira geral, mas estiveram na casa do Pai. Mas o que aconteceu? Foram o quê? Maltratadas, humilhadas, né? Foram pessoas difamadas, alguns até expulsos e amaldiçoados, sem prova, sem nenhum tipo de prova. As pessoas são difamadas. E essas pessoas que não conseguiram conviver com isso, com a indiferença, não conseguiram conviver com a humilhação, a frustração. E aí encontraram lugar aonde? Às vezes na droga, no álcool, né? No vício. E aí foram perdendo as coisas, foram perdendo e foram parar nessas situações deploráveis, queridos. E às vezes, queridos, nós estamos, muitas das vezes, na casa do Senhor, né? E existem sim, no nosso meio, a gente tem que falar, muitos juízes, muitas pessoas que apontam o dedo para os irmãos. Às vezes não sabe nem o que está acontecendo, critica o irmão, fala mal, né? E ali começa a falar, olha, né, xingando as pessoas, falando mal, humilhando, irmãos. Isso está no meio. Nós não podemos jogar debaixo do tapete. Isso está acontecendo. Então, queridos, olha só que coisa séria. Muitas pessoas, e aí as pessoas falam, eu tenho 20, eu tenho 30 anos de igreja, tenho 40, né? Mas aí você vê quando olha, ali está apontando o dedo, está julgando, está falando mal das pessoas. Muitos filhos mais velhos dizem ser experientes, mas na verdade são o quê? Assassinos de alma. Pessoas que assassinam as almas, irmãos. É muito sério isso. E que a gente possa entender a palavra, irmãos. É um paradoxo. Porque a casa do Senhor é o último lugar no mundo que nós pensamos em que isso acontece, né? É a casa do Senhor, porque a gente entende que a igreja e o Senhor, a casa de Deus, para que serve a igreja, queridos? É um lugar de acolhimento, né? É um lugar de se enxugar as lágrimas, é um lugar onde a gente recupera as nossas forças. A casa do Pai é muito, para muitos, é um lugar de recomeçar, né, irmãos? Então, queridos, é lugar de amor, de verdadeira comunhão. E o Senhor disse na sua palavra, se nós quisermos ser reconhecidos como discípulos dele, o que haveria de ter para nós, amados? Teríamos que ser egoístas? Teríamos que ser juízes? Não, né? O que a palavra diz em João 13,35? Nós seremos conhecidos com o quê? Se verdadeiramente amarmos uns aos outros. Então o amor, amados, é a expressão majoritária da casa do Pai. Que nós entendamos isso nessa manhã, queridos. Que só quem tem prerrogativa para julgar é quem? O Pai, né? O Pai tem prerrogativa para julgar. Somente o Pai. Somente o Pai. Até porque eu vejo que o irmão mais novo não vai até o irmão mais velho para pedir perdão para ele. Não, ele vai para quem? Para o Pai. Ele pede perdão para o Pai. Então só o Pai tem prerrogativa de julgamento. Então, queridos irmãos, Tiago 4:12, 11:12 diz: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir tudo. Porém, quem és tu que julgas
ao próximo. É o Senhor, a palavra do Senhor dizendo. Então, queridos, nunca venhamos exercer o papel de juiz. Esta função não é nossa, somente do Senhor, amém? E o filho mais velho também, para encerrar, não demonstra reconhecer o próprio pai. Ele não demonstra. Mesmo sendo o irmão mais velho, olha o versículo 31 e 32, o pai diz para ele: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegramos e folgamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, querido, o filho mais velho, ele tinha uma visão equivocada do pai. Ele achava que o pai era um patrão, que ele deveria prestar contas, a qual ele tinha que trabalhar, e depois tinha que prestar conta, tinha medo do pai. E ele continua dizendo, pensava que ele era severo, que não podia transgredir um mandamento, uma ordem do pai. Ele tem uma visão diferente do pai. E achava que o pai era um ditador, um tirano. Mas perceba que já para chegar nesses níveis, não havia mais conversas entre eles. Ele não chegava no pai e pedia conselhos, não chegava mais no pai para pedir ali o que deveria fazer ou não, né? Quais eram os seus medos, suas preocupações. Então o filho não faz nada disso, e o tempo vai passando, e aí chega um momento em que ele, ao invés de se aproximar mais do pai, ter amor, de ser alguém, o pai é alguém em quem eu confio. O pai, eu confio em todas as coisas, mas acaba acontecendo o contrário, ele tem medo. Ao invés de ter amor, de confiar no pai, ele tem medo do pai. E aí ele perde uma grande oportunidade, queridos, de viver tudo que o pai podia oferecer. E é assim na nossa vida, mas às vezes a gente tem medo do Senhor. Às vezes a gente acha que Deus ele é tirano, ele é mau, ele é um Deus cruel, um Deus que pune. Mas nós devemos entender que Ele nos ama, querido. Ele nos ama. Perceba que um outro discípulo do Senhor, Felipe, João 14 fala que Jesus já estava perto para concluir seu ministério, e chegou um determinado momento que ele disse para o seu Senhor: mostra-nos o Pai, que já basta. No final do ministério de Jesus, chega um discípulo dele e diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai e já basta. O que o Senhor disse? Aí é duro o que o Senhor diz: Felipe, tu me conheces, estou contigo há tanto tempo e você não me conhece. Perceba, amados queridos, o que ele diz? Quem me vê a mim, me vê o Pai. Então, Felipe disse para mostrar o Pai, mas o Filho era a representação do Pai aqui nessa terra. E Felipe, então, chega para o Senhor nessa pergunta. E às vezes, amados queridos irmãos, existem muitos que estão nessa situação, né? Tanto tempo na casa de Deus, tanto tempo ali orando, buscando o Senhor, 20, 30, 40 anos de igreja, mas que na verdade, querido, infelizmente, não conhece o Pai verdadeiramente. Acredita que o Pai trabalha com barganha. Primeiro, né? Barganha, com sacrifícios, né? Desejam sacrifício, fazem tanto sacrifício. Mas nem ao menos, amados, conhecem aquilo que o Pai diz na sua palavra. Porque perceba que quando Samuel, lembra, vou lá para trás, Samuel está demorando muito para encontrar com Saul. E Saul pega e faz o sacrifício. Samuel está demorando, vou fazer. E aí quando ele chega a Samuel, aí Samuel diz para Saul, o que ele diz? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos camelos. Então o Senhor quer obediência, não é sacrifício, né, queridos irmãos? Samuel 15, 22. Então, queridos irmãos mais velhos pensavam que os muitos anos que trabalhavam precisavam ser recompensados pelo pai. O pai vai ter que me dar alguma coisa aqui, que eu estou trabalhando todo dia, tantos anos trabalhando para ele, vai me dar. Mas era um sacrifício de tolo, ele não conhecia o seu próprio pai. Aí o pai o que faz? Intervém no versículo 31. Aí ele diz: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Aí, olha o que diz João 8,35. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Então, tudo que é do pai é do filho. E o filho ainda queria algo do pai, mas sabendo que o pai está dizendo: todas as minhas coisas são tuas, filho. Por que está agindo dessa maneira, né? Então, queridos irmãos, para fechar aqui essa mensagem, o Senhor deseja que nós sejamos sempre o oposto desse irmão mais velho. O irmão mais velho demonstra egoísmo, demonstra exercer um juízo sobre o irmão mais novo e demonstra também não conhecer o Pai. E nessa manhã, querido, o Senhor nos mostra, através dessa palavra, que nós temos que procurar sempre fazer o oposto do que Ele fez.
Procurar sempre manter uma rotina de comunicação com o Pai, conversar com o Pai. E sempre, sobre todo e qualquer assunto. O Pai, Ele é o Pai. Tudo que você está sentindo, tudo aquilo que você tem, às vezes você acha, eu vou falar isso com o Senhor, não vou conversar isso com o Pai. Mas Ele deseja e quer que você fale tudo que você está sentindo no seu coração, tudo aquilo que você tem. Às vezes você acha que não, que está com vergonha muitas vezes, mas isso tem que acontecer, queridos. Que a minha, tua motivação seja sempre o quê? Continuar conhecendo o Pai. Continuar. A gente sabe que conhecer o Pai muitas vezes é impossível, porque a sua mente é insondável, seus caminhos são insondáveis. Mas eu quero terminar com esse versículo, Oséias 6:3, que diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amados. E se em algum momento, amados, você sentiu, e talvez no decorrer da nossa jornada está com esses sintomas de religiosidade, vamos pedir nessa manhã, orar ao Senhor para que retire rápido de nós esses sintomas, a qual só faz a gente ficar ser nocivos na nossa vida, mas vamos ficar com o que realmente importa, que é a credencial de filho, que o filho ele pode tudo com o Pai, ele pode ter acesso, conversar, mas que a religião que afasta, nós podemos sim manter sempre afastado de nós, das nossas vidas. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse sentido. É a Deus toda a glória, toda a honra seja dada a Ele.